Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos ao programa Diálogos da Seichonoye do Brasil. É com imensa honra que recebemos todos vocês para o episódio de hoje. Antes de iniciarmos, pedimos que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam, comentem, compartilhem, para que nós possamos divulgar cada vez mais os ensinamentos da Seichonoye e contribuir com o maior número de pessoas. Muito obrigada. É com imensa alegria que eu, preletora Karina Marota da Silva, recebo hoje queridos amigos para falarmos de um tema muito bacana. O poder do networking, muito mais do que contatos profissionais. Para isso, irão compor a mesa junto comigo neste episódio o preletor da sede internacional, Luciano Sundin do Lago. Olá, Karina, preletora Karina, muito obrigado. É uma honra estar aqui com você e com os colegas aqui também que serão apresentados. Muito obrigado. A preletora em grau sênior, Patrícia Helena Arini. Olá, né? Preletora Karina, preletor Luciano, muito obrigada. Preletor Maílson. Muito bom estar com vocês aqui nesse bate-papo. E ele, né, pai fresquinho, chegando aí, nós muito felizes com essa grande conquista familiar, o preletor em grau júnior, Maílson Roberto dos Santos. Muito obrigado, Karina, queridos amigos, que alegria estarmos aqui. Pai de segunda viagem, né, minha segunda filha. É sempre muito bom podermos estudar os ensinamentos de Seichonoye. Que alegria imensa estar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Nessa grandiosa mesa, então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Musubi. Na Seichonoye nós aprendemos, então, que o conceito de Musubi é o princípio espiritual da união de todos os seres. E com isso eu começo com você, preletor Luciano. O que o conceito de Musubi nos ensina sobre criar conexões verdadeiras no networking? Olha só, muito interessante essa pergunta. Para nós da Seichonoye, Musubi é uma coisa muito comum de falarmos, né? Mas para quem não conhece Seichonoye, né, deve estar se perguntando o que é essa expressão, né? Que é uma expressão japonesa que significa união. Aprofundando, né, esse conceito, o que é esta união? É uma união que gera um valor diferente do que aquelas pessoas que sozinhas não conseguiriam. Por exemplo,
Musubi é a união de um casal. Né? Um casal se une, né? Dois seres se unem e geram um novo valor. Que valor é esse? Pode ser um valor que é uma nova família, são novos hábitos, novos amigos, pode vir a ter filhos também. Então são valores que são gerados por esta união. Por isso que a gente também diz que Musubi é o poder da união. É tão poderoso realmente essa união promovida pelo Musubi, que é a energia que comanda todo o universo, é a força que faz toda a natureza. Um exemplo da natureza, também, que é para ficar bem claro para todos, eu gosto de usar o exemplo da água. A água é formada por dois elementos da natureza, né? O hidrogênio e o oxigênio. Então, esses dois elementos, eles estão na natureza. E eles procuram ficar mais estáveis, só que sozinhos eles não conseguem. Então, eles são atraídos, eles se unem. E é aqui que tem a grande relação muito importante que tem a ver com o networking, que vamos falar hoje, né? É uma relação harmoniosa, é uma relação de ganha-ganha. Um compartilha algo com o outro, há uma troca de informações. E isso gera um produto, gera um novo valor. No caso, é a água. Algo que é elementar para a vida na face da Terra, né? Então, assim também são as nossas relações, né? E por isso que essa expressão Musubi, ela tem tudo a ver com o papo que a gente vai ter hoje. E pensando agora, preletora Patrícia, eu queria entender um pouquinho de que forma que a gente pode cultivar essas relações que sejam mais do que trocas de interesse, né? Como o preletor falou, é um sentimento de ganha-ganha, né? É uma experiência de ganha-ganha. Então, como que a gente faz isso se tornar laços genuínos de confiança dentro desse networking? Na verdade, quando a gente conhece o ensinamento da Seichonoye, a gente passa a olhar o outro como a mesma vida que a nossa, é a vida de Deus, né? Que habita em mim, habita no outro. E quando a gente tem esse valor, a gente passa a manifestar aí amor, né? E o amor, ele vai trazer tanto o amor, o respeito, essa unidade, ele faz com que você gere uma confiança e que vai fazer com que você consiga fazer com que os laços desse relacionamento, seja no network profissional ou não, mas vai fazer com que os laços cresçam, né? E aí você consegue estar os dois ganham, né? Eu e o outro estamos ganhando juntos porque estamos crescendo juntos. Então é a base de você olhar o outro como a mesma vida que a sua e deixar Deus se manifestar através do amor, do respeito, né? Da gratidão, da harmonia. O preletor Luciano falou do conceito do Musubi, que é o que vai fazer com que a gente realmente faça fortalecer, né, esses relacionamentos, e a gente consegue não ter aquela coisa assim, não, se ele crescer mais eu vou me prejudicar, estamos na mesma área. Não, a gente olha e fala que bom que ele está crescendo e eu vou na cola, vou junto e vou crescer também, né? Então, é trazer isso com bastante naturalidade, que eu acho que é o que é difícil, às vezes, olhar às vezes na vida profissional, é você olhar com naturalidade o crescimento do outro, né? E a Seichonoye traz para a gente esse conceito de você olhar e entender que se o outro cresce, você cresce junto, porque estamos vivendo a mesma vida. Então, um é crescente, o outro vai, e a gente consegue viver em harmonia, entendendo que não tem concorrência. Tem a unidade que faz todo mundo crescer, mesmo que seja no mesmo campo, né, na mesma área de atuação. É interessante quando o mestre fala isso, agora eu não lembro se é no Convite à Prosperidade, que ele fala sobre você olhar o seu concorrente não como concorrente, mas como uma oportunidade de você melhorar o seu trabalho para que você cresça junto com o outro. Então, são olhares diferentes que faz a gente crescer e que faz a gente também entender que o outro está ali só para me ajudar. Sobre essa questão de concorrente, tem esse livro aqui que foi dedicado para o estudo, Todos podem ter sucesso. Tem uma história aqui que o mestre, que o professor Katsumi Tokoiz, ele conta justamente disso, né? Era uma pessoa, um comerciante, e aí ele, quando tem um concorrente, e ele não olha como concorrente, ele começa a praticar o ponto de vista Seichonoye, e ele começa a abençoar aquele outro comércio. Às vezes, as pessoas, e aí até dentro da busca network, ela se preocupa demais com o outro, né? Mas quando ela para dentro daquilo que eu posso oferecer, e aí eu sempre fico pensando, né? Quando a gente vibra
quando a gente emana e que aprende, né? Que ao dizer algo para alguém ou ao vibrar algo para alguém, é como uma correspondência que eu envio. Talvez os mais jovenzinhos não sabem o que é uma correspondência, talvez um e-mail, né? Quando o remetente ele não recebe, ele volta para mim. Então é natural que ao abençoar o comércio do outro, o empreendimento do outro, eu também prospere, porque eu estou vivendo aquilo que a Seitonei ensina. Isso é muito verdade, Maílson. Eu sou lá de Curitiba, né? E lá em Curitiba tem um bairro, chama Santa Felicidade, e que é de restaurantes. Hoje é conhecido, né, no Brasil todo, por ser uma zona assim, de alimentação. E é impressionante, quando eu fui para lá, já faz mais de 20 anos, assim, quando eu frequentei lá a primeira vez, tinha um número X de restaurantes. Hoje, você vai lá, o número de restaurantes aumentou muito e os que tinham melhoraram, reformaram. Tem um restaurante lá que é famoso, tem o Madalosso Velho e tem o Madalosso Novo, porque eles construíram um novo Olha só. depois de anos e tal. Então, isso é muito verdade que o Moisés falou mesmo, né? Se cada um ficasse lá guerreando, né? Cresce, Um com né? o outro, mas é esse espírito de, o que ele está fazendo que eu posso crescer também. Então, há essa relação saudável também de crescimento, né? Não de invejar, mas de o que eu posso melhorar também, né? Então, nessa relação é um musubi, né? Que todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Uma relação ganha-ganha e gera um novo valor. Sozinha, talvez um restaurante não ia fazer aquele bairro ser famoso no Brasil todo, né? E naturalmente aumenta o número de clientela, né? Exatamente. Porque você aumenta o número de concentração de pessoas. E aí ocorre a questão da seleção natural, né? Ah, eu gosto mais de comida italiana, eu gosto mais... Hoje eu quero comer determinado prato. Hoje minha esposa, eu tô cansada de comer determinada coisa. Tá bom, vamos pensar em alguma coisa diferente, né? Então é muito natural que as coisas aconteçam dessa forma. A gente precisa permitir, né, que isso aconteça. Quem tem a preocupação é o freguês, né? Que vai chegar e vai falar, e agora? Pra onde eu vou? Se for uma pessoa Porque é muito tudo indecisa... muito bom, né? Então, eu acho que esse processo é bacana da gente... Desse conceito que a Seitonei traz é muito bacana pra gente entender. Todo mundo cresce quando tá junto, né? É uma equipe, como se fosse uma equipe mesmo, onde você... Se um furar, você perdeu ali alguma coisa. Então, é bem bacana. É isso aí. Esse desejo sincero de contribuir com a vida, com a evolução do outro, né? É a premissa do nosso ensinamento. E eu acho que esse bate-papo está muito gostoso, porque nós estamos trazendo isso bem na essência, de uma forma, numa linguagem muito leve, muito fácil de compreensão para os nossos ouvintes, né? Então, para a gente seguir agora, pergunto para o preletor Maílson, né? De que forma, então, esse conceito do musubi pode inspirar essa rede de contatos baseado nessa cooperação mútua, né? E não nessa competição, como nós já falamos, esse ganha-ganha, eu acho que vai ficar muito marcado hoje, né? Tem dois conceitos importantes que eu trouxe desse livro maravilhoso, Livro dos Jovens, meu edição especial. E aí é justamente, puxa, eu tenho a oportunidade de estar lendo esse livro esse ano, talvez por ser edição especial, mas porque eu encarei a oportunidade de estudá-lo. E aqui foi destinado também para esse estudo o capítulo que fala sobre o valor inestimável dos bons amigos. E aí logo ali na página 117 o mestre fala, os bons amigos acreditam em nós. Aí eu falei, puxa vida, cara. Aí eu fiquei lembrando da minha história, né? Porque quando eu cheguei na Seitonei, capítulo 11... A minha vida era um verdadeiro... como que eu posso colocar? Era muito difícil, sabe? Eu era uma pessoa muito complicada, eu dava muito trabalho para minha mãe, eu arrumava muito encrenca com todo mundo, né? E aí eu cheguei na Seitonei, comecei a aprender, e eu tinha meus 16, 17 anos. Ali talvez com os 18, aquilo continuava se repetindo, né? E teve um amigo que ele foi fundamental para que a minha vida ela pudesse tomar um rumo diferente, né? Então, quando a gente fala de networking, quando a gente fala de musubi, às vezes a gente fica procurando espaços, a gente fica procurando oportunidades em diversos locais, mas se a gente parar para observar, ele acontece a todo momento, dentro da nossa casa, dentro dos lugares que nós frequentamos, né? E aí um pouquinho mais para frente, na página 100, na nossa vida, ele deve ao auxílio dos nossos amigos.
E às vezes a gente não reconhece isso, né? Então eu acho que respondendo, né, como viver, aonde ter essas oportunidades, em primeiro lugar, porque quando a gente fala do ganha-ganha, né, e se a gente vai com o sentimento em um network, em querer extrair, a gente não vai encontrar aquilo que nós estamos buscando, né? Então, como? É através dos nossos amigos, é através dos lugares das quais nós já estamos frequentando. Ali existem pessoas que elas serão fundamentais para o nosso desenvolvimento. Só que se a gente olhar somente pelo ponto de vista, talvez, fenomênico, material, talvez a gente vai encontrar aquele chefe que é insuportável, aquele colega de trabalho que ele não quer lidar com, ele não quer trabalhar no trabalho dele, ele quer trabalhar no seu trabalho, nas suas demandas. Só que se a gente traz um olhar espiritual sobre o aprendizado e desenvolvimento, poxa, aqui também é um network. O que eu estou aprendendo desse network? Eu estou vivendo o verdadeiro Musubi? Eu estou criando a união? Talvez exista ali um espaço para crescimento, para desenvolvimento. Será que eu não estou sendo muito egoísta, né? Eu acho que o que pega muito hoje no mercado de trabalho como um todo é o excesso de egoísmo, individualismo, né? E aqui nesse capítulo que todos nós estudamos, né, de valor inestimável de bons amigos, tem tudo a ver com o relacionamento, né? A gente, de fato, nós achamos que somos seres individuais, porque a gente se enxerga separadamente, né? Esta é a ilusão material, que na Seitonei a gente aprende que isso aqui é um aspecto que nós estamos enxergando materialmente, mas na nossa essência, nós somos seres espirituais. Então, há uma conexão espiritual minha com o outro. Então, quando eu vibro, o outro vibra. Se eu estou vibrando o egoísmo, o interesse, aí eu estou me relacionando com aquela pessoa por interesse. A pessoa capta. Isso está no seu caráter, é uma vibração que você emana. Antes de chegar à sua fala, você pode até falar bonito, mas se o seu caráter não é condizente, vai soar falso, vai soar de uma forma muito interesseira. E pela lei da atração dos semelhantes, você vai atrair exatamente uma pessoa que seja como você. Uma pessoa egoísta e interesseira. Então, há aquela preocupação, como eu vou encontrar alguém que não seja interesseiro? Não seja interesseiro em primeiro lugar. Seja uma pessoa sincera, que queira ter uma troca de experiência, né? Em que haja um benefício mútuo. E isso é que faz realmente você atrair pessoas boas para você e você ter um bom relacionamento. E isso gera essas boas trocas, né? Crescimento mútuo. Mesmo que você não saia ali com uma relação de trabalho em si, mas isso pode gerar uma oportunidade no futuro para você. Então, não desperdice, não menospreze o que você está vivendo nesse momento. Viva intensamente o agora, né? A pessoa que está na sua frente é uma pessoa muito importante. Foi enviada por Deus. Nada é por acaso. O que essa pessoa quer me ensinar? A gente aprende assim na Seitonei. Então, network não é só apenas contatos profissionais, mas são contatos, né, para a vida. Na verdade, passa a ser um crescimento, né? A gente aprende com todo mundo que está ao nosso redor. Se a gente souber olhar a pessoa com esse olhar da Seitonei, que é a mesma vida que habita em mim, é o Filho de Deus que habita lá, e eu consegui, nesse momento, nessa troca, né, que a gente não fala, eu gosto muito quando o mestre fala que a gente não fala pela boca, né, a gente fala pela vibração. Então, vibração, você pensou, a pessoa recebeu o pensamento lá. Então, por exemplo, eu olho aqui e falo, nossa, vou ter que encontrar o Maílson. Quando eu chego, ele até pode sorrir para mim, mas a gente vai ter né, aquela sensação, nossa, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, eu acho que quando a gente passa desse princípio de mandar a vibração errada, como o preletor Luciano falou, você começa a manter o pensamento bacana, olha o Filho de Deus que está ali, entende que se ele está te mostrando algo que está te incomodando, talvez você que tenha que mexer aí, né? Talvez não, né? O mestre fala, somos nós quem temos que mexer, né? O Bodhisattva que aparece aí para a gente, somos nós quem temos que ajustar dentro de nós os conceitos para poder... Então, é um crescimento, é um momento oportuno que a gente tem de cada vez mais manifestar o que a gente tem de bom, que é o Filho de Deus. Então, é interessante esses relacionamentos, né? Nossa, como isso é maravilhoso. Não tenho nada contra a Maílson, viu, gente? Pode ficar tranquila. A gente se dá bem. É verdade. Graças a Deus. Nessa questão, o preletor Luciano estava falando, eu lembrei de uma questão muito interessante.
Eu sou do ramo do direito, sou advogado. Em 2013 eu fiz estágio num escritório. Era um escritório lá no Pacaembu, eu gostava muito. Só que assim, eu sempre tive o sonho de voltar a fazer estágio na defensoria. Por que voltar? Só para entender o contexto, né? Em 2007, no ensino médio, eu fiz estágio na defensoria e gostei muito. Aí decidi fazer direito, fui fazer a faculdade e eu queria voltar para fazer um estágio de ensino superior. Queria lidar com as pessoas, entender, e era um dos meus sonhos. E aí eu saí desse escritório justamente para fazer esse estágio. E assim, eu sou uma pessoa muito proativa, né? Os colegas estão aqui, não me deixam mentir. E eu gosto dos mais variados assuntos. E eu saí com esse escritório assim, muito tranquilo. A gente tem que pensar sempre no futuro, né? Mas não só por isso, porque eu gostava muito. E aí aconteceu, fiz estar na defensoria, fui advogado, depois vim trabalhar na Seite União do Brasil. E aí quando veio lá a pandemia ali, 2020, 2021, eu decidi voltar a advogar, né? E aí, assim, na verdade, eu fui visitar esse escritório porque eu estava com os outros empreendimentos, fazendo algumas outras coisas. A gente é muito inquieto, né? Eu sou uma pessoa muito inquieta, estou sempre me envolvendo em alguma coisa que me dê mais trabalho, né? E aí eu fui visitar esse escritório. Na verdade, assim, eu estava recebendo uns e-mails dele que eu estava cadastrado lá em 2013. E eu falei assim, nossa, não aguento mais esses e-mails na minha caixa aqui de entrada. Eu falei com ele, ele falou assim, rapaz, você me ajuda? Me faz uma visita aqui no escritório. Ele já estava num local novo. E quando eu cheguei para falar com ele, para conversar, e fui para tomar um café mesmo, sem nenhum interesse. Ele me fez uma oferta para que eu voltasse a trabalhar com ele. Ele falou assim, olha, eu trabalhei com você, você foi um ótimo estagiário, eu sempre gostei muito do seu trabalho. E eu fiquei assim, nossa, puxa vida, né? Olha só, 2013, isso foi 2020, 2021, né? Eu falei assim, olha, eu posso, mas assim, eu trabalho na Seitonê, né? Na época o preletor Luciano era o meu chefe, e eu falei assim, olha, eu tenho alguns dias por semana aí que eu tenho um banco de hora, algumas folgas, nessa condição eu consigo. E foi muito assim, foi um momento da vida que eu tinha decidido casar, né, que a gente tinha decidido alugar nosso apartamento, e as coisas foram acontecendo, né? E aí, 2, 3 anos depois, eu encerrei essa parceria, já não dava mais conta, dadas as milhares de atividades, né? Ia volta, presencial, tudo acontecendo. Então, às vezes, né, o preletor Luciano falou assim, puxa, é para a vida toda. Eu fiquei pensando assim, nossa, quantas conexões nós vamos criando ao longo da nossa vida, né? Às vezes é importante, nem sempre, vou deixar isso aqui porque vai que eu preciso lá no futuro. Não, a gente tem que oferecer o nosso melhor onde nós estamos nesse momento e com certeza a gente vai criando essas pontes para a vida toda, né? Nossa, bem profundo, né? Ouvindo vocês falarem aqui, eu assisti um programa Diálogos uma vez, e aí o preletor Luiz Augusto pergunta para o preletor Regis o que é ser filho de Deus, né? E a Patrícia ali falando sobre essa questão de visualizarmos, né, que tudo é essa projeção que eu vejo no outro está em mim. O preletor Regis, ele fala que a resposta é assumirmos responsabilidades, né? E quando falamos em assumir responsabilidades, nada mais é de que esse reconhecimento do que se manifesta ao meu externo, né? É algo que eu preciso cuidar, que eu preciso olhar, que eu preciso transformar. E quando a gente entra nesse processo de influências dos nossos relacionamentos, vou fazer essa pergunta agora para o preletor Luciano. Como que a gente pode, então, trabalhar o desenvolvimento dessas habilidades emocionais, sociais, diante de todo esse processo de networking? E eu acho que aqui a gente pode entrar não só no networking, mas abranger para os nossos relacionamentos, né, entre amigos, familiares, porque, como Sim. vocês trouxeram, tudo é networking. Acho que tem um ponto que pega muito, que pega todos nós, que é o complexo de inferioridade. Quando você vai para uma conversa, né, e você já se sente inferior, você se relaciona de uma forma diferente, né? Você fica querendo até agradar, só que esse querer agradar acaba atrapalhando tudo, né? Então, o que a gente aprende na Seitonoye para eliminar esse complexo de inferioridade? Primeiro, como a preletora Patrícia já falou, eu e outros somos um. Nós somos filhos de Deus, a nossa origem é a mesma. Então, esse ponto é o que nos iguala. Nós somos um só perante Deus, nós somos filhos de Deus. Ele tem capacidade, eu também tenho a mesma capacidade. Mas tem um ponto que é muito interessante que a gente aprende na Seitonoye, que é: somos iguais porque somos filhos de Deus. Porém, somos diferentes porque temos a nossa individualidade. Então, você precisa reconhecer o seu valor. Você precisa reconhecer a sua individualidade. Seja você mesmo, né?
Então as pessoas gostam também de estar perto das pessoas que são autênticas, né? E a gente tem no livro dos jovens, né, como o preletor Maílson já comentou, tem um capítulo dedicado a isso. Seja autêntico, seja original. E isso faz toda a diferença mesmo. Você gosta de conversar com as pessoas que são autênticas, né? A forma como você fala é diferente da forma como eu falo, diferente da forma como o Maílson fala, como a Patrícia fala. E isso é uma riqueza. Só que tem muitas pessoas que se sentem inferiores. Não, eu falo muito baixinho, eu falo com uma forma muito fininha, eu não consigo me expressar direito. Não, cada um tem a sua maneira e isso é uma riqueza. Então, reconhecer o seu valor é um ponto fundamental. E a gente aprende que a primeira pessoa que precisa reconhecer o seu valor é você mesmo, né? E às vezes a gente fica buscando isso no outro, né? Eu vou lá fazer um network, eu espero que eles me reconheçam, que me valorizem. Não, tá tudo errado. É o contrário. Você primeiro tem que reconhecer o seu valor. E como que a gente faz isso na Seichonoye? É pelo poder da palavra. Nós gostamos bastante de escrever, né? Colegas preletores, nós escrevemos diário de elogio para nós mesmos, para reconhecer as virtudes que nós já temos, só que a gente acaba não dá o devido valor. É uma coisa normal, eu sei escrever. Gente, isso é uma riqueza. Eu sei fazer estrogonofe. Isso é maravilhoso, sabe? Então, às vezes são coisas muito simples que a gente não fala, isso é besteira. Não, reconheça o seu valor. Conforme você vai escrevendo, né? Eu sei isso, eu sou assim, eu sou assado. Você vai adquirindo uma convicção que você se sente pleno quando você vai conversar. Não é que você se sente superior, não. Você se sente bem, de igual para igual. E isso gera um relacionamento muito rico, muito maravilhoso. E daí gera frutos, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. É você eliminar esse complexo de inferioridade, né? Reconhecendo quem você é, o seu valor. Se você tem essa dificuldade, né, você que está nos escutando, é importante você pegar essas ferramentas da Seichonoye, né, como o diário de elogios, e faça e você vai ver como que você vai se sentir melhor em qualquer relação, de trabalho, em casa, em qualquer relação. É interessante. Eu estava o preletor Luciano falando, eu me lembrei quando eu conheci a Seichonoye, eu me sentia um patinho feio mesmo. Era a mais baixinha do grupo, era a única que tinha cabelo curto, era a única gordinha, era a única que não gostava de se arrumar, era toda o oposto da mulherada. E aí, quando eu conheci a Seichonoye, eu fui fazer esse trabalho de fazer o diário de elogio para mim, para eu poder entender quais eram as minhas qualidades, porque eu não via qualidade, né? E eu lembro que foram assim, eu fiz acho que uns 10 diários de elogio para mim, até hoje eu faço. Quando eu começo a falar, não, tem alguma coisa, não tem nada errado não, você é assim, você é assim, você é assim, né? Mas eu também usei uma tática que foi muito interessante para mim. Eu gravava, né? Não era no celular, porque naquela época ainda não tinha celular assim. Era mesmo naquelas fitas cassetes, pegando a minha idade aqui. Mas o Walkman, né, gente? Sou da década do Walkman. E eu gravava na fita todas as qualidades que eu queria, a forma que eu queria me enxergar, e eu passava a noite ouvindo, né? Eu fiz meu pai comprar um Walkman que a fita virava automático, eu não precisava ficar rebobinando, eu podia dormir tranquila. Isso é um luxo, era um luxo na época. Era um luxo na época, mas eu gravava a fita dos dois lados com qualidades que eu queria me ver, né, em mim, ou olhar no espelho e falar, não, você é. E aí eu passava a ouvir, e aí completava com a escrita do diário de elogio. E foi algo que fez uma grande mudança mesmo, porque eu me lembro que depois que eu fiz alguns diários de elogio já ouvia, eu fui chamada para uma entrevista e eu tinha pavor de entrevista profissional, né? Na época que tinha que fazer dinâmica de grupos, eu detestava aquilo, eu morria de medo, porque eu era muito insegura, e aí eu fui participar de um processo seletivo, e eu me saí super bem, porque eu já fui com a confiança de que se tivesse que ser meu, seria ali. E aí eu consegui participar do processo e entrar na vaga. Então, foi algo que transformou, e você falando aqui, eu fui lembrando, porque é interessante, porque a gente acaba, muitas vezes, não achando que isso é importante, né? De olhar e se aceitar. Então, essa questão de você se aceitar como você é, porque você olha o outro e você fala, não, é porque ele é melhor, é porque ele é... Ah, não, olha, estuda mais. E você vai se rebaixando.
Quando você passa a praticar, você começa a ver, não, ele faz porque ele se esforça. Se eu me esforçar, eu também chego lá. E aí você começa a olhar e fazer as coisas. Então, flui de uma forma diferente, né? É bem interessante, é bem bacana isso. Parabéns. Os dois falando, passa um monte de coisa aqui na cabeça, olha que interessante. Cheguei na Seitonê, meu Deus, eu mal falava com as pessoas, né? E eu tinha dificuldade de me comunicar, eu não gostava de estar em público, e hoje é totalmente diferente, né? E esse capítulo, Seja uma Pessoa Autêntica Original, ele foi muito importante na minha vida. Tinha uma amiga, os amigos, eles são muito importantes na nossa vida, gente. Entendam isso. E ela ficava assim, nossa, mas você tá fazendo essa palestra, você parece fulano. Eu ficava, pô, nada a ver, cara. Depois ela falava, nossa, mas você tá parecendo Beltrano. Aí eu comecei até a ficar meio irritado, assim, né? Falei assim, meu, o que tu parece? Sou eu. Aí eu fui estudar esse capítulo, né? Seja uma Pessoa Autêntica Original. E é muito comum que, às vezes, a gente, nesse processo de busca, de estudo, de aprimoramento, a gente olha e aí vem um complexo de inferioridade, né? A gente olha para determinadas pessoas, para determinadas situações, a gente fala assim, puxa, fulano foi optar o caminho e deu certo. E é importante que nós conheçamos as histórias, as referências, mas a gente comete um erro na nossa vida quando a gente tenta reproduzir de maneira igual aquela trilha daquela pessoa, ou a jornada daquela pessoa, né? Então, nas nossas buscas de sucesso profissional, é muito importante que nós, sim, olhemos as referências do mercado, mas, assim, quem que é o Maílson? Foi a minha pergunta que eu me fiz, né? Quem que é o Maílson? Será que eu estou vivendo a missão para a qual Deus me atribuiu? E aí eu agradeci essa amiga, né? Primeiro eu fiquei, eu não aguento mais. Aí eu tomei uma decisão, não, calma. Se ela me trouxe isso, é porque existe algo que eu preciso aprender. Aí eu fui estudar esse capítulo, Seja uma Pessoa Autêntica Original. Toda vez que eu abro ele, eu falo assim, puxa, aí eu me faço a pergunta, né? Eu estou vivendo a minha missão? Então, os amigos que estão nos acompanhando, né? Dentro das suas buscas, dos seus estudos, não procure reproduzir aquilo que as pessoas vieram fazendo até agora, né? Aprenda com a história dos seus antecessores, das coisas que aconteceram, mas mais do que isso, né? Manifeste aquilo que você é, sua autenticidade, a sua originalidade, com certeza vai ser muito mais bem sucedido do que as tuas referências até então, das quais você acompanha e segue no seu dia a dia. Até porque cada um tem a sua individualidade, Exatamente. né? Cada um tem a sua forma de ser. Eu brinco sempre quando eu faço palestras, que eu falo assim, gente, olha para mim, vê esse meu perfil, olha a Dona Maria Murakami, vejo para ele. Somos iguais? Não, nunca vai ser, né? Porque ela tem toda aquela docilidade que para mim não encaixa, né, naquela meiguice, mas eu trago de outra forma. Então a gente precisa aprender a olhar. Lógico que a gente tem ela como referência, porque é uma preletora maravilhosa, Sim. mas eu olho e falo assim, não, quando eu crescer eu quero ser que nem ela, mas não vai dar para ser igualzinho, porque é diferente, né? A individualidade é diferente, né? Então é bacana quando a gente consegue ter essa consciência e trazer para nós o olhar de você aceitar quem você é realmente, a forma como você... Eu tinha um pavor da minha voz, eu não conseguia ouvir minha voz. Então, olha, o processo de aceitação era fabuloso, né? Comecei com... Por isso que eu gravei. Conversando com um preletor na época, ele falou para mim, eu falava assim, a minha voz me irrita. Ele falava, então você vai gravar e você vai ouvir para você aceitar também a sua voz. Você vai precisar começar a aceitar você como você é. E foi bem bacana esse processo, porque traz pra gente, né, esse olhar. Você fala, puxa... Aí eu começava a me ouvir, eu falava, nossa, agora tá ficando legal o tom de voz, né? Tá dando para encarar, então, porque você começa a entender quem você é. Então isso é importante, né? Eu acho que o nosso processo dentro do network, né? Os amigos são fundamentais por isso, porque são aqueles que vão falar para você. E a gente às vezes olha cara feia, né? Porque o amigo é aquele que fala mesmo, não é aquele que vai passar a mão tá tudo bem, não. Tá o amigo tudo é aquele maravilhoso. o amigo é aquele que vem falar, tá tudo errado. Aí você fala, caramba, que cara é esse, né? Mas aí você para refletir, você fala, não, ele tem toda a razão. Então, esse é um ponto que é importantíssimo para a gente mesmo. E tem os momentos também que, às vezes, o amigo é aquele que vai te botar para cima, né? Eu lembro quando estava na minha associação local lá em Curitiba, no Bacaxiri, né? Quantas vezes eu ia para as reuniões dos jovens, assim, não estava muito bem. Só que aí você chega lá e tem aquelas pessoas maravilhosas que ficam te elogiando, sabe? Você fala, gente, que lugar maravilhoso. Eu não me vejo assim, mas ele vê, né? Que vejo bom! assim, o povo vê a gente assim, né? E é como é maravilhoso, né? Nós participarmos de uma reunião na Seichonoye. Então, eu recomendo muito, né, que você conheça uma sede da Seichonoye, vá numa regional, numa associação local e sinta isso que eu tive a oportunidade de sentir e que formou meu caráter, né? E que muitas vezes a gente não acredita na gente, né, Paty?
E aí a gente vem os amigos da Seito e falam, não, você pode, você consegue e tal, e tal. E isso foi me dando uma alegria, uma convicção. Puxa, eu realmente sou uma pessoa maravilhosa. A gente acaba se convencendo de que é filho de Deus, né? Esse conceito, ele é muito profundo. A gente estuda, mas a gente ainda não atingiu a profundidade. Quanto mais você estuda, é como se estivesse mergulhando no oceano infinito. E você vai entendendo cada vez mais o que é esse Filho de Deus, né? Então, os amigos aí, eles são... essenciais. Assim, presentes, né? Por isso que o mestre fala a importância de você ter bons amigos, porque eles vão te levar para o lugar em que você merece estar, né? Dependendo dos amigos, você vai sendo arrastado para onde você não quer. Então, escolha bem os amigos e seja realmente uma pessoa boa, referência para as pessoas que estão ao seu redor, né? Nossa, isso é muito importante, porque a gente, com quem nós convivemos, né? Eu tive uma fase na minha vida, foram várias coisas, né? Foi uma montada de coisas, mas foi numa, assim, meu pai tinha passado por um processo de falência da empresa, a gente tinha mudado de bairro, e lá eu conheci umas pessoas que na época achavam que eram meus amigos, mas não eram bons amigos, porque toda vez que eu pegava um instrumento, eles caçoavam, falavam, você não nasceu para isso, me dá isso aqui. Mas imagina, um menino de 10, 11 anos, quando ele pega um instrumento, ele sabe tocar alguma coisa? Não, ele está no processo de aprendizado, né? E quando eu cheguei na Seitonei, foi muito pelo contrário, né? Foi até que na época que eu participei da banda lá de Aricanduva, foi através de um amigo que ele me ensinou a tocar baixo. Na hora que eu peguei, ele falou assim, não, vamos lá. Eu falei, não, rapaz, não dá certo não, porque eu não nasci para isso. Olha só, eu tinha me convencido lá com meus 18, 19 anos, para o que acontecesse lá com meus 10 anos, de que eu não tinha nascido para isso. E muitas vezes nós nos convencemos de coisas por determinadas vivências, experiências na nossa vida. Ele falou, não, para, cara, vai por aqui, faz isso, você consegue, né? E aí a gente ia todo final de semana e Você Consegue nos levou a participar de um concurso de bandas na Convenção Nacional. Naquela época acontecia ali no ginásio de São Bernardo do Campo, né? E eu lembro, assim, como se fosse hoje, aquele palco repleto de pessoas, o concurso acontecendo. E aí eu entendi, né? E eu entendi, assim, para aquele momento, para aquela situação, acho que como o Pleitor Luciano colocou, né? Nós vamos estudando e aí a gente vai tendo as situações, a gente vai vivenciando, e a gente estuda de novo. E naquele momento eu entendi assim, puxa, esse complexo de que eu não consigo, nesse momento ele já não existe em mim. Porque foi muito importante as palavras de elogio desse meu amigo de incentivo, mas também foi muito importante que eu me desafiasse a encarar aquela situação. E aí, através do incentivo e através do treino, eu consegui chegar naquele momento, né? Então, os amigos, eles são muito importantes, mas é importante também que tenhamos cuidado, né? Aonde estamos aplicando a nossa energia, o nosso tempo, nos nossos networks, nas nossas redes de contatos. Eu acho que é a lei da atração de semelhantes que o Pleitor Luciano trouxe para a gente, né? A partir do momento que eu nutro o sentimento correto, pela lei da atração de semelhantes, eu não irei cair em cilada, né? Eu posso continuar ali me dedicando, me esforçando. Com certeza eu vou atrair maravilhosas pessoas, partindo do princípio fundamental, sendo um bom amigo, sendo uma boa pessoa para nosso núcleo familiar também. Mas eu fiquei curioso aqui, não sei se vocês ficaram curiosas. Você pode falar quem é esse amigo? Claro. Eu tenho uma leve desconfiança. O pessoal já sabe. Eu já sei quem é. Ele é meu amigo e irmão, o Pleitor Marcos. Grande Marcão. Não, grande Marcão. Ele foi essa pessoa assim, eu falo assim, né? Puxa, ele olhou pra mim e falou assim, não, mas por que você não quer me ajudar em tal função? Eu falei, tá louco, Marcão, você vai pôr eu? Tem certeza? Ele falou assim, não, você consegue. Né, e foi uma sucessão de fatores, né? Esse final de semana a gente estava no Encontro Nacional e ele estava lá e eu pude conversar ali com o pessoal, falar sobre isso, o quanto ele foi importante na formação de quem eu sou, porque ele realmente, acho que esse é o grande papel dos nossos amigos na nossa vida, e eu procuro também vivenciar isso e me dedicar ao máximo para isso, onde eu convivo com os líderes, no trabalho que eu desenvolvo através da ação dos jovens, que é realmente a gente olhar para outra pessoa e muitas vezes a gente tá no caminhar, né, no processo de, puxa, será que eu sou meio, será que dá, será que não dá? E quando vem um amigo e coloca a mão, não, você consegue, aí você fala assim, não sei se eu vou conseguir, mas agora eu vou, né? Agora eu vou porque veio esse meu amigo que é importante para mim e disse que eu consigo, sabe? Eu acho que o Marcos tem um grande
um grande papel na vida de muita gente com esse olhar que ele tem de ver realmente o Filho de Deus que está no outro, né? Ele tem... É dele isso, né? Ele olha para você e fala, não, você é filho de Deus, vai em frente, que vai dar tudo certo. E é muito bacana. Eu acho que é um cara que é um exemplo fabuloso para a gente, como olhar mesmo o outro, com o ensinamento da Seiichi Noye ali, e por mais que você mostre o oposto, ele ainda olha para você e fala, não, vai lá que você não é isso que você está se apresentando. Então é muito bacana. É um cara que é extremamente, acho que, fundamental na vida de muita liderança da Seiichi Noye. E, assim, amigos, né? Eu posso dizer, porque eu convivi com ele em vários momentos. E foi um cara que, muitas vezes, quando eu olhava para ele e falava assim, eu desisto, ele falava, não, vamos junto, né? Porque a gente participou de um CDOR junto, né? É uma questão organizacional, mas eu falava, não, vou desistir. Ele falava, não, Paty, vamos embora, vamos nós dois juntos, nós vamos chegar lá. Então, assim... É um cara que está sempre olhando o lado bom da vida e trazendo para você esse olhar também para que você aprenda a colocar em prática mesmo. Então é muito interessante. E são caras assim, né, como o Marcos, que a gente deve se inspirar também, acho que em todos os ambientes, para você se torna uma referência no networking. Fala, bom, todo mundo quer conversar com esse cara, mas todo mundo quer que ele venha para trabalhar comigo, né? Então ele é uma pessoa muito assim de coração, né? De ver realmente a qualidade do outro, né? Então isso é uma dica para a vida, né? Não só para o networking, mas é você louvar a qualidade do outro, incentivar, né? Acho que isso é uma relação do ganha-ganha. Aí você está aplicando o Musubi na sua vida e está gerando valores ali nesses relacionamentos, novos valores. E são nos novos valores que vêm as recompensas financeiras mesmo também, né? É ali que vem, quando surge um valor diferente, é aí que surge a riqueza. Então esses valores surgem desses relacionamentos, né? Riquíssimos que a gente aprende a desenvolver na Seiichi Noye, né? Essas habilidades fantásticas. Agora, né, pensando nisso que o Maílson trouxe, né, de relacionamento, de amigos, se nós pararmos para pensar, né, eu me identifico muito com a sua história quando você fala que dava muito trabalho, né, isso é interessante porque eu também me identifiquei. Porém, o preletor Luciano fala, né, quando a gente emerge, né, nesse ensinamento da Seiichi Noye, a gente começa a se conscientizar desses atributos que nós temos como filhos de Deus, e mesmo quando nós, porventura, pensamos em ter ações que não condizem com a vontade de Deus, que não fazem com que nós possamos encontrar o caminho, né, que nesse networking vai me levar para essa felicidade, para essa conquista, para essa aquisição, enfim, a gente começa a estar tão imergido dentro desses atributos divinos que a gente não consegue fazer o contrário, né? Então, a gente acaba não conseguindo mais ser aquela pessoa rebelde, aquela pessoa que dá trabalho, porque já não condiz mais com a nossa essência, e é porque nós despertamos, expandimos a nossa consciência para isso. Para a gente mudar um pouco esse caminho, nós falamos muito dessas relações de amizades no networking, e quando nós pensamos nisso, nós pensamos, falando de networking, nós pensamos em prosperar, nós pensamos em conquistar as coisas, mas sob a luz dos ensinamentos da Seiichi Noye, a gente sabe o quanto a prosperidade está ligada com nossos relacionamentos familiares, né? E aprender isso do movimento faz com que a gente encontre esse caminho. E aí eu queria que você, preletor Maílson, falasse um pouquinho se as nossas relações familiares, principalmente com os nossos pais, interferem nesse processo de crescimento, de prosperidade, de encontrar essa luz que você nos trouxe, que você encontrou, não só através dos nossos amigos. Vou pegar aqui um outro amigo meu. Esse livro aqui, A Prosperidade em Suas Mãos, é o primeiro livro que eu li da Seiichi Noye. Porque, olha que interessante, né? Quando eu participei a primeira vez numa reunião de AL, eu era uma pessoa tímida, né? Aí a rodinha lá, aí veio o pletor e fez a gente sentar e todo mundo lê um trecho do livro, é o livro dos jovens. Eu falei assim, não quero ler não. Eu falei assim, não, meu jovem, aqui todo mundo lê. E é aquele pletor maravilhoso, pletor lá da Penha. Na hora que eu li muito mal, né? Naquela época eu me titulava uma pessoa que não gostava de ler. Ele virou para mim, olhou e falou assim, meu jovenzinho, precisa treinar a leitura. Você leu muito mal. Só que ele também foi uma pessoa que, assim, naquele momento eu não sabia explicar isso, mas eu senti que ele não falava para me ofender. Eu senti que ele falava para minha imagem verdadeira. Porque até então eu estava limitando
a expressão do meu filho de Deus, como? Justificando que eu não gostava de ler. Aí eu pedi o livro para uma amiga e comecei a ler esse livro. E aqui tem uma história muito interessante, porque o mestre fala do valor dos bons amigos, e aí no final desse capítulo ele fala que os livros também são bons amigos, né? Então, meus 2 bons amigos, Dr. Marcos, os livros. E aí ele fala do advogado, e aí eu lembrei de uma história que tem aqui nesse livro que o professor Iwasaka conta sobre um advogado. Na verdade, sim, ele quando era um jovem de 12, 13 anos, e naquela época o pessoal tinha o hábito de guardar o dinheiro escondido, né? No colchão, no travesseiro, em vários lugares, e ele era o filho mais velho. E aí o pai dele mostrou onde ficava esse dinheiro. Só que o tempo foi passando, veio um amigo dormir na casa do pai e o dinheiro sumiu. E aí o que o pai pensou? Foi meu filho. Aí o filho falou, não peguei, tentou culpar o amigo, né? Aí o pai já estava muito estremecido com a situação e expulsou esse menino de casa com 12 anos de idade. Imagina você agora sendo expulso de casa com 12 anos de idade. O que ele passou a nutrir? O que é natural, né, gente? Ele passou a odiar o pai. Se qualquer filho com 12 anos de idade que é expulso de casa, passaria a odiar o pai. E aí ele se tornou um advogado, embora tivesse dado uma boa faculdade, embora tivesse feito tudo, né? Tinha muito network, tinha muitas redes, mas ele não prosperava. De jeito nenhum. O dinheiro entrava, saía, às vezes não tinha cliente, às vezes não conseguia pagar aluguel, essas coisas que eu estou inventando, né? Mas não tinha o dinheiro. Recortes, né? Ficou desenhando. E aí ele foi num seminário da Luz e ouviu sobre o que a Seichonen ensina em relação aos nossos pais. E ele aprendeu com o professor Iwasaki, enquanto ele odiasse o pai, ele jamais conseguiria prosperar. Porque a gente aprende que os nossos pais, eles representam Deus nesse plano fenomênico manifestado, né? Então, quando nós falamos em amar os pais, não é amar esse pai que puniu, não é amar esse pai que pôs para fora de casa, que errou, né? Mas é sim aquele pai que a gente fala da imagem verdadeira, né? Que existe ali, que desde o começo, na verdade, se a gente colocar um olhar espiritual sobre a situação, ele até, podemos dizer que ele amou o seu filho da melhor forma como ele conseguia até aquele momento. E ele decidiu, então, esquecer todas as coisas do passado e perdoar o pai. E ele coloca aqui, ó, eu lutei muito, me dediquei bastante, fiz de tudo, mas enquanto mantinha rancor contra o meu pai, não conseguia nada da vida. A partir do momento em que consegui perdoar o meu pai a ponto de agradecer-lhe do fundo do coração, a situação mudou completamente. Eu estou agradecendo ao meu pai pelo fato de ter me dado a vida de Deus, a qual, acima de qualquer razão, transcende todas as coisas deste mundo material, né? Então, a qual pai ele está agradecendo? Ao pai da imagem verdadeira. E, naturalmente, as coisas passaram a fluir na sua vida, né? Só para vocês entenderem, ele era um advogado de Minas Gerais, né? Morava em Belo Horizonte, ele veio até São Paulo para agradecer o professor Iwasaka presencialmente. Aí o professor Iwasaka falou, não, bastasse que você escrevesse uma cartinha. Ele falou assim, não, mas foi importante, tão importante para mim, que minha vida transformou, que aí eu vim aqui agradecer pessoalmente. Então, as coisas acontecem quando nós passamos a praticá-las, né? Mas você sabe que eu consegui perdoar os meus pais quando eu ouvi numa palestra a seguinte frase: seus pais abriram mão de manifestar a imagem verdadeira deles de filho de Deus, sendo pais severos, para que você pudesse crescer. Quando eu ouvi isso, foi, sabe, aquela coisa assim, meu pai, a gente tinha um relacionamento super bom, mas com a minha mãe era bem complicado. Quando eu ouvi isso numa palestra, eu tenho anotado até hoje, num caderninho lá, que eu não joguei fora, tá lá bonitinho. E cada vez que, às vezes, vinha um sentimento que eu ia manifestar algo de que não fosse tão bacana, eu ia lá no caderninho e lia de novo e falava, não, eles são maravilhosos, minha mãe é uma pessoa maravilhosa. E aí, quando eu consegui realmente perdoar, eu falei, não, realmente. E aí falei para ela uma vez, eu tive a oportunidade de falar para ela. Numa conversa que a gente estava tendo informal, eu falei para ela, falei, olha, eu só tenho que agradecer a senhora foi uma mãe péssima. Péssima mesmo. E ela sabia disso porque ela batia na gente. E assim, não era um só que apanhava. Um aprontava, mas apanhava os 3. Mas era assim, quando eu ouvi isso, eu fui trazendo toda essa lembrança. E aí eu fui chegando na minha história, onde eu tinha chego. E aí eu disse, realmente. Aí eu sentei com ela uma vez para conversar e a gente falava sobre vários... E eu falei para ela, mãe, eu tenho que falar uma coisa para a senhora foi uma mãe péssima. Mas eu agradeço se ela ter sido péssima, porque hoje, se eu sou alguém na vida, foi graças a isso, né? A forma como você me trouxe até aqui
fez um grande diferencial. Então, é interessante quando a gente passa a olhar, né? Porque, assim, num primeiro momento, talvez quem está ouvindo a gente vai falar, não dá para mim ver um pai desse como um pai maravilhoso, né? Botou o filho para fora, não dá. Dá sim, dá para a gente ver, porque a gente vai entender que esse pai foi dessa forma para que o filho pudesse ser alguém na vida, pudesse se tornar quem ele realmente se tornou. E aí, quando a gente consegue ter esse olhar, você consegue perdoar tudo, né? Porque você fala, cara, foi as pessoas melhores que tiveram no meu caminho, que me trouxeram todas as lições que eu podia ter, e aí você consegue fazer com que o perdão sobressaia sobre tudo e o amor se manifeste. Então, é muito bacana, isso é bem... É um exercício, né, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas é um exercício que traz para a gente esse conhecimento, né? Tem uma questão, tem um exemplo que o professor Cid Taniguchi usa no livro Um Futuro Brilhante Nos Espera. Não sei se desculpa, gente, eu estou lendo vários livros nesse momento da minha vida. E ele fala assim, puxa, se a vizinha, ela trai o esposo, você vai ficar com raiva dela porque trai o esposo? Não. Mas se é você que é traído, você vai ficar com raiva. Ou seja, só podemos odiar quem nós amamos. E se existe, então, um ódio, é porque existe o amor. E aí a grande questão, né, das surras é buscar, puxa, onde está o amor? Como que eu posso ver o amor manifestado? Show. É pro filho não cair no caminho errado mesmo, né? Então você vai... A minha gente mãe. hoje olha assim, desse jeito. No começo foi difícil, porque você olhava e falava, não, já apanhei tanto, minha mãe, como é que ela pode ser boa, né? Você vai buscar. Aí quando você fala, não, hoje eu realmente não fui para um caminho da droga, não fui para um caminho de prostituição, não tive que passar por nenhuma situação que fosse pior, foi porque ela era muito severa, ela era muito brava, e qualquer coisa a gente apanhava mesmo, não tinha churumelas com ela, não. A gente tinha medo da surra, né? Não, mas a gente apanhava pra caramba, né? Mas eu me vejo como você, né? Dando trabalho. Nossa senhora, que minha Dando mãe... trabalho. Meu trabalho foi extenso, né? Mas quando conheci a Seitonoye foi onde você vê. E aí, essa frase me marcou muito, porque quando o preletor falou, eu falei, cara, eu adorava esse preletor, mas passei a odiar ele agora. Né? Porque ele fez eu fazer uma reflexão que naquele momento eu acho que eu não queria ainda, mas eu tive que fazer para poder entender. E aí foi realmente a grande virada da minha vida. Foi onde eu consegui ajustar financeiramente, ajustar relacionamentos, ajustar trabalho, ajustar tudo. Foi muito interessante. Acho que os primeiros relacionamentos são com os nossos pais, né? Por isso que acaba se refletindo, né, em tudo ao nosso redor, né? No livro Buscando o Amor dos Pais, ele vai dizer lá, quem odeia o próprio pai vai odiar todos os homens, quem odeia a própria mãe vai odiar também todas as mulheres. E isso vai se refletir no seu trabalho, nos seus relacionamentos amorosos também, né? Então essa pergunta foi muito importante, Karina, esclarecer isso, porque a base dos relacionamentos é a gratidão aos pais, né? Então na Seitonoye a gente tem vários seminários que tratam sobre isso, né? Quantos seminários eu já participei, acredito que os colegas também, né? E como é gostoso, né, a gente ir cavucando até chegar na gratidão, que às vezes é bem penoso, difícil, doloroso, mas quando a gente encontra, entende, né, tem esse entendimento, nossa, vem uma gratidão assim imensa e faz com que tudo vale a pena, né? E a partir daí a sua vida é outra, né? Os seus relacionamentos realmente se tornam harmoniosos, diferentes, produtivos, né? Você se torna uma pessoa muito mais feliz e plena, né? Maravilhoso. Nossa, uma grande aula, né? A gente falou de networking, prosperidade, relacionamento familiar, relacionamento com os nossos amigos, enfim, foram tantos assuntos abordados aqui, mas eu não posso deixar de fazer uma das perguntas que é muito interessante nesse processo de desenvolvimento, né, profissional, pessoal. A parte do networking nos gera muitos mitos. E eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho desses mitos, né? Quais são esses maiores mitos que nós temos em relação ao networking? E dentro dos ensinamentos da Seitonoye, qual é essa ótica que nós caminhamos para que nós possamos compreender como podemos construir aquilo que nós desejamos, né? Vou direcionar essa pergunta para a nossa querida preletora Patrícia, que... Na verdade, quando a gente vai em busca, o network ele traz alguns mitos, né? Que o network é importante para você fazer novos contatos, né? Para você se vender, entre aspas, né? Se vender para que você seja lembrado, conexões que só servem para fins profissionais, né? Então,
que quantidade é muito mais importante do que qualidade, e que o sucesso é individual. Então, quando você tem esses mitos, na verdade, porque quando a gente falou, como a gente falou aqui na mesa, o sucesso não é individual, o sucesso é ganha-ganha, né? Então, todo mundo sai ganhando. Então, esse é um olhar que a Seitonoye traz para nós. O network, como a gente também já falou aqui, né, é o conjunto das nossas relações. Então, é familiar, é profissional, é no ciclo de amizades. Então, a gente tem sempre que estar fazendo com este olhar, né, de que eu e o outro somos um, que eu acho que é o que traz para a gente esse ganha, né? É você se doar ao outro sem esperar nada em troca, que eu acho que isso é importante. A gente, às vezes, tem um olhar que eu vou, mas eu preciso ter algo em troca. Então, eu vou ajudar o Maílson, mas quando eu precisar, ele vai ter que me ajudar também. Então, essa é uma troca que, na verdade, não tem que existir. Eu vou ajudar porque ele é filho de Deus como eu, está precisando da minha ajuda, eu vou lá e faço o que precisa ser feito. Ele cresce, que bom que ele cresceu. E quando eu precisar, se ele não puder ajudar, talvez tenha o Luciano, talvez tenha a Karina, que vai me ajudar. Então, eu não preciso ficar esperando fazer algo para que o outro me devolva. Eu posso fazer e sabendo que, em algum momento, alguém na minha vida, no meu ciclo, vai aparecer e vai dizer para mim, vamos lá, que agora quem vai te ajudar sou eu, né? Então, são mitos que a gente precisa desfazer, né? O network não é só profissional, esse é um primeiro ponto. O network também não é só eu tenho que ganhar, né? O network é você ir nesse auxílio mútuo, que eu acho que é a palavra correta que traz para a gente aqui, né? É você ter o auxílio mútuo e fazer com que todo mundo cresça. Que eu acho que é um passo fundamental para que a gente saia do egoísmo, como o doutor Luciano mencionou, né? As pessoas hoje buscam, o meu serviço é esse, eu só posso fazer isso, então aqui, quando eu acabar, se o outro estiver camelando, eu vou dizer, desculpa, o meu já acabei. Não, esse não é um network de sucesso, né? Esse, na verdade, é um processo onde você nunca vai ter ninguém para te ajudar, porque você nunca se coloca à disposição para ajudar o colega, né? Independente se você vai ter que parar o teu trabalho para fazer o outro e o dele vai acabar primeiro que o seu, tá tudo certo, porque é essa troca que faz com que você também aprenda um pouco do trabalho dele. Então, você está sempre criando ciclos onde a harmonia se estabelece e, na verdade, quem sai ganhando somos sempre nós, né? Sim. A gente acha, o outro vai sair primeiro. Não, quem sai ganhando somos nós, porque a gente vai trazendo para nós esses processos e esses conhecimentos, esses aprendizados, e que, de uma certa forma, talvez se você não use agora, lá na frente, você já sabe como vai poder utilizar. Então, isso é bacana. A Seitonoye traz esse olhar, né, para a gente, é bem interessante. Algum amigo quer fazer um complemento sobre o tema, sobre a questão? Tem um mito também que é o seguinte, que é você achando que vai, no primeiro encontro, fechar vários negócios. Esse é clássico. E aí você sai frustrado, achando que não deu nada certo. Mas o que vale é a experiência mesmo, né? É o relacionamento que você criou, conquistou ali, né? Então, não vá com esse interesse, né? Somente achando que vai fechar muitos negócios, mas que você vai ter bons relacionamentos, né? Você vai crescer espiritualmente e vai poder se doar também, né? Antes de querer algo, você precisa doar algo. Então, ofereça para os outros, né, o seu serviço, as suas qualidades, né? E uma coisa que as pessoas buscam, né, no networking, né, é serem reconhecidas, né? Então, você precisa reconhecer os outros também, né? Elogiá-los e tudo mais, né? Quem sabe, agindo assim, você consiga fechar um bom negócio. Bom, estamos caminhando para o fim desse Diálogos, mas antes de nós encerrarmos, gostaria que cada um deixasse uma mensagem para o público diante desse tema tão grandioso que a gente aprendeu aqui nesse dia. Então, vamos começar então com a preletora Patrícia, primeiras mulheres. Na verdade, eu aqui digo assim, o network é fundamental na vida da gente, mas a gente tem que aprender a ter um olhar de uma vida mais leve, onde a gente traga para nós a manifestação do Filho de Deus, mas que a gente olhe para o outro e veja essa manifestação também. E o caminho, ele vai fluindo naturalmente, né? Quando a gente aceita que é Filho de Deus e vê o outro como tal, e esse é um processo que tem que vir também de dentro de nós. Eu preciso me aceitar para eu poder olhar o outro e falar, não, ele também é Filho de Deus.
sem essa questão de disputa, sem essa questão de ficar querendo competir, mas sempre cooperar, né? Eu acho que é bem o conjunto, é a cooperação, é o auxílio mútuo que faz com que a gente cresça. E aí eu digo, para qualquer faixa etária, o livro dos jovens é o livro que faz a gente dar um grande salto na nossa vida, faz a gente buscar e ter esse conhecimento de como você se aceitar, de como você ser uma pessoa maravilhosa, de como você ter bons amigos e mais coisas que ele relata no livro, que eu acho que é uma super indicação, não só pelo tema que a gente conversou aqui, mas é para a vida. Eu já passei da minha fase de jovem faz tempo, mas é um livro que dezembro, finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro, eu estou sempre lendo ele para que meu ano seja direcionado, seja guiado, para que eu tenha realmente um caminho a trilhar, mas com a certeza de que tudo vai dar certo. Então, eu acho que é uma super recomendação. Quem tem em casa, lê de novo. Quem não tem, adquire, né? Mas faz essa leitura, porque é uma leitura, claro, todos os livros da Seiichi trazem para a gente grandes aprendizados, mas esse eu acho que é um livro, é o meu de cabeceira. Eu já comprei, acho que uns 4 livros diferentes. Tenho dó de usar o novo, porque eu fico rabiscando meus livros. Eu falo, não, no novo dá até dó de rabiscar. Então, mas é algo que faz realmente o grande diferencial na vida da gente. É esse livro. E a gente se aceitar, né? Como filho de Deus, a gente se aceitar como nós somos, para que realmente a vida flua e venha com essa leveza que a Seiichi traz para nós. Preletor Maílson. Já que a preletora Patrícia falou dos jovens, eu estou com ele aqui, é que eu rabisco tanto meus livros que vira e mexe eu preciso trocar, senão eu não entendo mais nada. Mas eu trouxe o que está aqui na página 260, que o mestre Masaru Taniguchi ele fala sobre o segredo do sucesso. Aí ele começa dizendo: o segredo do sucesso está em não tentar fugir das responsabilidades, mas estar disposto a arcar com grandes responsabilidades, né? Esteja predisposto, esteja preparado. Sabe aquela pessoa que você conhece e fala assim, nossa, se eu ligar para fulano, ele vai resolver todas as coisas. Meu, se eu ligar para Beltrano, seja essa pessoa, né, que esteja disposta a ajudar os amigos, seja disposta a fazer o que for necessário para que o problema seja resolvido. Aí o mestre continua: ler bons livros e assistir peças, filmes artísticos, em vez de perder tempo, ele coloca revistas fúteis, espetáculos banais, redes sociais, enfim, as coisas... Ele não coloca redes sociais, é um recorte meu, deixa bem claro. São as coisas que às vezes a gente acha que não, mas a gente está perdendo tanto tempo, sabe? Foca naquilo que realmente é importante. Por mais que hoje você use as redes sociais para trabalhar, entra para trabalhar e depois dedica teu conhecimento, não só o material, mas o espiritual, que é a leitura do livro dos jovens. Aí ele coloca aqui, ó, progredir, não desperdiçar tempo e energia ficando aflito com incidências sem importâncias ou se preocupando com o futuro, né? Às vezes está preocupado com o que vai acontecer, né? Viva o agora, viva o momento. Dê o seu melhor para aquilo que você está vivendo nesse momento. Daí ele coloca progredir diariamente. E aí o mestre finaliza esse trecho, é um subcapítulo, né? Agir é sempre melhor do que ficar parado, mesmo quando o resultado é um fracasso, pois pelo menos ganhamos experiência, né? Então, às vezes a gente fica preocupado em qual o melhor momento agir e deixa de agir. Ou fica lá, meu Deus, eu vou esperar o momento certo, não, aqui agora não é hora porque o mercado isso, ou porque eu não tenho estudo, né? Haja, porque a ação, ela vai te dar o conhecimento, às vezes pelo qual caminho não seguir. Eu amo o direito, é uma coisa que, assim, foi muito importante na minha vida. Hoje, dada a minha... por trabalhar na Seiichi no Brasil, eu ainda atuo no ramo do direito, mas eu escolhi aquilo que eu mais gosto. Então, assim, eu tenho tempo para atender um cliente? Eu tenho. Aí eu encaixo lá, mas tem que ser aquilo que corresponde com aquilo que eu gosto de fazer. E como que eu cheguei nisso? Pegando um processo que, meu Deus do céu, eu fiquei 10 anos, não ganhei nada. Passando por experiências que foi assim, puxa, eu não quero seguir por esse caminho. Então, às vezes a gente olha para o fracasso, a gente fala assim, puxa, eu fracassei. Muito pelo contrário, eu aprendi, eu tive uma experiência de para onde eu vou seguir. E com certeza, naturalmente, a partir disso, então, seus relacionamentos, seus networks na sua vida, eles serão muito mais bem-sucedidos. Obrigado. Obrigada. Preletor Luciano. Bom, eu tô com uma revista aqui na mão. Essa revista se chama Mundo Ideal. Revista maravilhosa que nós publicamos na Seiichi no. E aqui tem uma oração, que é uma oração para saber que coincidências não existem. Então, se você está hoje, né, em relacionamentos que não te agregam, né, que não te levam para cima, que você não constrói com esses relacionamentos, não é por acaso.
né? E às vezes a gente fica aí jogando a culpa para os outros, né? E aqui, esta é uma oração fantástica do professor Masanobu Taniguchi, que esclarece que, de fato, né, tudo o que acontece nesse mundo fenomênico é resultado do que nós plantamos. Então, se você quer mudar, você pode, vivendo o agora, e você consegue plantando coisas diferentes nesse momento, para que no futuro você colha coisas diferentes do que você vinha plantando até então. Então, não existem coincidências. Se você quer mudar o seu destino, você pode, porque você é filho de Deus, mas você deve tomar a decisão a partir de agora de mudar. Como que você se relaciona com as pessoas, né? Se você é muito agressivo, tente ser mais grato. Se você é muito egoísta, tente ser mais generoso, né? Faça essa autoanálise e tenho certeza que você vai colher bons frutos. Então, leia esta oração aqui do Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi. Está nessa revista, Mundo Ideal. Qual que é o mês que ela está aqui? Dezembro de 2025. Muito obrigado. Muito obrigada. Chegamos ao final, então, do programa Diálogos. Quero agradecer, preletor Luciano, muito obrigada pela sua presença. Preletora Patrícia, muito obrigada. Preletor Maílson, muito obrigada. E relembramos que toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos sempre um novo episódio aqui do Diálogos no canal da Seichonoye. Para isso, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece. Muito obrigado pela sua participação, por estar conosco até o final deste episódio. Desejamos a todos que vocês sejam infinitamente felizes. Muito obrigada. Todo dia começa com escolhas. E talvez a mais importante dessas escolhas seja: quais palavras deixamos entrar no nosso coração? Chegou o Palavras de Luz 2026 Preceitos Diários. Uma nova edição com mensagens que renovam a alma e transformam o ambiente onde você vive. São 31 mensagens para começar o dia com fé, fortalecer sua conexão com Deus e viver em plena harmonia. A cada nova edição, renova-se o compromisso com a palavra positiva que acolhe, desperta e transforma. Disponível nas versões mesa e parede. Adquire em nossa livraria virtual ou em uma das sedes da Seichonoye mais próxima de você. sni.org.br/onde encontrar. Acesse livraria.sni.org.br, WhatsApp 11 5074 4180. Palavras de Luz 2026, Preceitos Diários, um presente espiritual para iluminar vidas. Muito obrigada!